Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Está escrito o seguinte: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Forte, não? Eu vou reler o versículo 17, que são as palavras que aquele espírito de adivinhação que estava na moça usava a sua boca para falar a respeito de Paulo e a sua equipe evangelística que tinha acabado de chegar na cidade. Eles não eram conhecidos. Eles estão na cidade de Filipos, da Macedônia. Essa cidade, Filipos, acabou se tornando uma colônia romana, com todos os privilégios de ser uma cópia de Roma, com todo o paganismo de Roma, com todos os deuses de Roma, com todos os ídolos de Roma, com todas as entidades de Roma. É uma cidade pagã. Paulo foi lá pregar o evangelho. Ele e a sua equipe. Paulo não é conhecido. Mas quando ele saía para pregar, essa jovem, possuída de um espírito de adivinhação, ia atrás e clamava, ou seja, gritava. Gritava anunciando quem era Paulo, Silas e a equipe. Escute, esta, a moça com espírito, seguindo a Paulo e a nós, clamava, ela gritava. Não apenas dizia, clamava para todo mundo escutar. E a moça era conhecida na cidade. Todo mundo que queria fazer uma consulta espiritual, saber o passado, o presente, o futuro e questões do dia a dia, Ela era a personalidade que dava consultas o tempo todo e ela tinha 2 senhores, porque naquela época havia escravidão. E ela então era uma escrava destes homens que se aproveitavam da entidade nela para ganhar dinheiro. Então ela fazia adivinhação dia e noite. Ela era uma pitonisa. Ela era uma pessoa que acertava tudo. Tinha uma grande reputação, super conhecida na cidade. Super conhecida, muita gente até de cidades vizinhas ia lá para se consultar com ela. Autoridades, políticos, membros da guarda romana, pessoas ricas. Todos iam lá se consultar com ela, porque a entidade, o espírito que estava nela, dizia tudo. E aquele espírito, quando ouviu Paulo e o Silas entrando na cidade, usando a boca da moça, disse: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Muito boa essa propaganda. E verdadeira. Sabemos que o diabo é o pai da mentira, mas aqui ele está falando a verdade. Com qual interesse? Por que essa propaganda favorável do Paulo e Silas, fazendo a fama deles numa cidade onde eles são desconhecidos? Onde eles foram pregar o evangelho, porque dias atrás, quando eles chegaram na cidade, eles foram até o rio para orar, e lá encontraram umas mulheres, e eles se assentaram à beira do rio e começaram a conversar e pregar o evangelho assim de uma maneira bem coloquial, bem simples, bem bate-papo.
e uma mulher chamada Lídia, que era rica, se converteu. E a Lídia, dias antes, com a pregação de Paulo e Silas à beira do rio, foi batizada, e toda a sua família também. A sua casa inteira foi batizada. Então Paulo e Silas estavam animados. Vamos pregar o evangelho nessa cidade, as portas estão abertas. Aqui nós vamos ganhar muitas almas em Filipos. Muita gente vai se converter, nós vamos batizar muita gente. Aí eles saíam para pregar, e todos os dias aquela moça com espírito de adivinhação ia atrás de Paulo, Silas e sua equipe missionária, fazendo essa propaganda verdadeira e muito boa mesmo. Uma pessoa conhecidíssima na cidade, de grande reputação, de grande fama, dando testemunho a respeito daqueles recém-chegados, que eram judeus salvos, convertidos a Jesus Cristo, e eles estão ali para ganhar almas. Eu vou ler mais uma vez esse versículo 16 e 17, eu vou ler os dois, e você repete em seguida. Eu quero que você fixe isso, e vamos descobrir por quê. Por que esse Espírito está dando um testemunho tão verdadeiro a respeito desses pregadores. Repita em seguida, vamos lá. E aconteceu o quê? Bem alto. E aconteceu o quê? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ou seja, eles ganhavam dinheiro com as adivinhações e as consultas que ela fazia. Dava grande lucro aos seus senhores. Continuando, repita em seguida versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. É de ficar tremendo essa passagem do livro de Atos dos Apóstolos. E quem escreveu e relatou esse episódio foi o historiador Lucas, que era um médico convertido, era um homem de cultura grega, era um homem muito culto. Ele é o autor do livro de Atos. Ele ajudava Paulo nas viagens missionárias porque ele era fluente em grego. Paulo sabia falar grego, mas o Lucas é o que dava brilho à pregação, traduzindo muitas vezes o apóstolo Paulo. Esse relato aqui foi feito pelo historiador Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Lucas. Ele é considerado o primeiro historiador cristão, o primeiro jornalista cristão. Agora eu pergunto para cada pessoa que está aqui comigo e para quem está assistindo pela TV e também ouvindo pela rádio e acompanhando pela internet. Quem acredita que isso aconteceu? Levante a mão. Você crê? Então vamos dar uma salva de palmas para esta palavra. E vamos entender o que é que estava acontecendo ali. Pede a Deus para abrir o teu entendimento. Vai aplaudindo e dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, abre o meu entendimento. Eu quero compreender esse mistério. O que estava acontecendo ali. Senhor, fala comigo agora. Diga isso para Deus. Isso, aplaude e glorifica. Você que está à distância, você que está de longe, glorifique a Deus conosco também. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua, não pare, não pare. Pai querido e Deus amado, queremos entender os teus mistérios. Então vem com teu Espírito, o Espírito da verdade, e tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo
para o qual está sendo enviada. Em nome